Para eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então, assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em 2. Um ano, amanhã, se possível. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita relação, né? Sim. No início do negócio. Então, claro que existe essa tentação, mas aí veja só o que acaba acontecendo. Para começar, por que você decidiu investir e priorizar ações em vez de fundo imobiliário ou alguma outra coisa de renda fixa ou alguma coisa, sei lá, tipo, é que criptomoeda não tinha ainda, né? Mas sei lá, ouro, dólar. Por que ações? Quantas pessoas você já ouviu falar, ou que já saíram em capa de revista, ou na lista da Forbes, que a sua biografia ficou bilionário investindo na renda fixa? Não é nenhum. Não existe, cara. Tá. A maioria dos caras que são bilionários, que fizeram muito dinheiro, foram empreendendo. Na bolsa, você tem a chance de empreender também, só que sendo um pequeno dono do negócio. Então, vamos ser honestos, nem todo mundo aqui tem a vontade ou tem a oportunidade de montar o seu próprio negócio, certo? Muita gente quer fazer carreira em empresas, gosta de alguma profissão e quer perseguir isso. Então, para essa pessoa que ali tem um salário, que tem uma renda ativa fruto do seu trabalho, você tem a oportunidade de se tornar sócios de negócios já consolidados através da bolsa. Então é ali que eu me via, cara. Eu nunca me vi, vou ser bem honesto com você, eu nunca me vi empreendendo. Eu amava esse negócio de analisar ações, eu me imaginava assim, meio que uma carreira igual a do meu pai, do tipo, vou analisar, vou ter clientes, etc, etc. E essa grana eu vou investir e lá na frente, não sei se vou ficar bilionário ou não, mas pô, vou ter uma vida muito boa com isso e vou estar feliz aqui fazendo o que eu faço, entendeu? Então é meio que mais promissor e é o que você falou, né? Dificilmente você vê um bilionário que ficou bilionário com poupança ou renda fixa, ou até às vezes fundo imobiliário também é muito mais difícil, esse negócio exponencial, assim, Os fundos é muito mais difícil, né? Falando agora de fundo imobiliário, né? Meu pai sempre briga, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma... O pessoal pega isso aí pro coração, cara. Fica chateado, fica, nossa, o quê? E aí vira matéria, né? Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto relativamente muito novo ainda. Então, não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então, ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais. Então, dificilmente numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, em que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo como uma ação, né? É o que eu acredito. Então, é só por não gostar de perder tempo mesmo, por gostar de empresas, né? A gente também não investe no segmento imobiliário, né? A gente não tem construção civil, segmento imobiliário na carteira, justamente por essa coisa cíclica, né? Aí se você puder explicar pra gente a estratégia, mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida. Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Sim. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba e a grana que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né, proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tá. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total acionista? É justamente isso que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização da empresa ao longo do tempo. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro, botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista.
Pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sempre é ver grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás, mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não. Né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então a nossa lei, o que a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim, omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, cara, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Então essa é um critério muito fundamental. Mas então dentro da estratégia vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser inclusive mais de 100%. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível, ele era mais de 100%, que tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala algumas aí que você falaria, essas são top porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza tá na carteira da AGF. Cara, eu gosto muito de Taesa. Deixa eu só resumir, tem 5 setores que a gente adora, é o BEST. Tá. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é bom? Muito bom, cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar e sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar. Então é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. E banco, você se refere a bancão.
A maioria dos bancos que conseguem distribuir bons dividendos são bancos do modelo mais tradicional, Itaú, né? Bradesco, Banco do Brasil, Caixa... Caixa Econômica tem? Não, Caixa Econômica não tem capital aberto, só a Caixa Seguridade, só o braço de seguros que é aberto. Então, mas entra também no Best. Entra no S de seguros, exatamente. Energia. Cara, energia, nossos pais já dizem, né? Pô, você é sócio da concessionária, paga a luz, né? Quem sabe se você não investir em energia, você vai falar, agora eu sou sócio, quero ver você dizer isso aí, né? Mas energia, acho que talvez seja o setor mais óbvio de todos, né? Aquele que você também, em determinados momentos, paga, inclusive, sem consumir. Se você deixar todas as luzes da sua casa apagadas, for viajar daqui um mês, você voltar, sua geladeira ficou, alguns outros itens da sua casa ficaram, você vai ter que pagar uma conta de energia ali. Fora que é uma conta prioritária. O que você prefere? Comprar uma roupa nova? Ou pagar a conta e ficar sem geladeira, né? Exatamente. Assim, é uma conta muito básica, né, para sobrevivência. Tá. Então, basicamente, todos esses setores funcionam mesmo? assim. Telecom. Telecom. Que hoje, basicamente, não é mais telefonia, né? É dados. Internet, tudo. Internet, dados, exatamente. Vocês não entram na tua lista aqui de Best, por exemplo, empresas de tecnologia? Não, cara. Então, Não? é outra Porque configuração. você acha que é uma coisa que oscila muito e que tem muito vai e volta, assim? Exatamente. Então, a gente tem que pensar qual é o seu objetivo e quais são as empresas que se encaixam nesse objetivo. Que é o de dividendo e longo Exatamente. Quer dizer que você precisa fazer só essa estratégia? Não. Tô te dando aqui o caminho das pedras para uma estratégia que te dê uma renda lá na frente. Se você achar que outra parte da sua carteira tem que estar em techs ou outras oportunidades que você acha que tem potencial, a gente não vê problema nenhum nisso. Tá, Luiz, só que é assim, o dividendo, ele vai ser proporcional ao tanto de ações que você tem, né? É verdade. Só Sim. que pensando nisso, quem é pobre não vai crescer o zóio mais em uma empresa que pode estourar e crescer 10 vezes do que numa que paga dividendo, só que ele não tem muita ação. Entende? Tipo assim, pra eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então, assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em 2, um ano, amanhã, se possível. Então, claro que é desanimador. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita relação, né? Sim. No início do negócio. Então, claro que existe essa tentação. Mas aí, veja só o que acaba acontecendo. O cara tem R$1.000, vai, sei lá, R$1.000 pra investir. O que ele vai ter que fazer pra ter uma grande rentabilidade? Ele vai ter que apostar tudo em uma só, ou 2 no máximo. Porque não adianta também colocar uma merrequinha em cada uma, né? Aí Você não os vai R$10 vai virar 100, né? Você não vai ver nem dividendo, nem valorização. Botou R$100 numa empresa, pô, legal, fera, multiplicou 1000 vezes, agora você tem... Entendeu? Sim. Então, assim, são prioridades, né, do e que a você quer. disciplina e a constância de investir pensando ali... Exatamente, exatamente. Porque é o seguinte também, com essa estratégia, como é que você ganha dinheiro? A empresa precisa subir, certo? E você, para ganhar dinheiro, precisa saber o timing de vender, certo? Então, existe sim essa tentação de você querer usar a bolsa como uma alavanca para você ficar rico de repente. É isso que vendem, né? Sim. E é isso que atrai a maioria, infelizmente.